Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse canal de podcast. Eu sou a Samela Rapina, eu sou psicóloga e também sou cristã. Então, se você é cristão e quer aprender melhor como cuidar das suas emoções, dos seus relacionamentos, a partir de uma perspectiva que seja coerente com os seus valores e princípios, mas que também use ferramentas da psicologia para te ajudar, você está no lugar certo. O último vídeo foi Foi um papo que eu tive com vocês sobre vulnerabilidade e como a falta de vulnerabilidade mantém a gente num lugar de solidão mesmo, de desconfiança. A gente sente que só a gente tá sofrendo, né? E acho que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais rápido, o episódio de hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Quero falar um pouquinho com vocês sobre apresentar as nossas emoções a Deus, né? Eu também introduzi falando da última vez que nós crescemos muitas vezes aprendendo e temos crenças erradas sobre as nossas emoções, de que nós não deveríamos sentir, de que é errado sentir raiva, tristeza, angústia, que nós não deveríamos estar sentindo, que essas coisas elas são sinônimo de que nós fracassamos espiritualmente, de que nós estamos distantes de Deus. O que acontece, na verdade, quando nós achamos que sentir algumas emoções nos afastam de Deus, é que a gente reage mal às nossas emoções. E o que geralmente acontece? Você se sente com raiva de alguém. Você sente culpa por sentir raiva porque você é um cristão. Afinal, cristãos não deveriam sentir raiva, né? E aí você apresenta isso ao Senhor, leva diante dele? Não, você se esconde. Assim como eu também já fiz. E se eu não me policiar volta e meia, faço de novo, porque a gente tem uma ideia de que as emoções elas são por si só pecaminosas. Mas uma primeira coisa que você precisa entender, olhando de uma teologia das emoções, é que existem 4 movimentos da história. Vamos começar falando sobre isso: criação, queda, redenção e consumação. Quando a gente fala criação e aí a queda foi um acontecimento da história da humanidade, onde o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, ele atinge diversas áreas. A natureza é afetada pela queda, nós somos afetados pela queda. A humanidade sofre de câncer, temos maldade, temos várias consequências da queda. E quando a gente vê alguém com câncer, a gente não fala que aquilo é pecado, né? A menos que a gente seja muito louco, né? Aí deve ter pessoas que falam assim: você tá com esse câncer porque você fez muito erro na sua vida, você pecou. Mas, gente, nós estamos em um mundo caído e manchado pelo pecado. A nossa biologia, né, o nosso corpo também sofre por consequências da queda. Não é diferente com as nossas emoções. Uma emoção pode não ser necessariamente um pecado, mas se hoje nós sentimos inveja, é porque nós estamos em um mundo caído. Porque nossas emoções elas ainda não foram redimidas, assim como o resto da humanidade. Nós estamos num processo. Não necessariamente quando a emoção sobrevém a você, significa que ela está no controle, que você cometeu algo horrível. E muitas vezes o processo de aceitação, que é admitir que aquela emoção desagradável está ali, vai te encaminhar para um processo de arrependimento genuíno. Mas o que geralmente a gente faz quando bate uma inveja? A gente se sente culpado por sentir aquela inveja. De repente a gente se vê fugindo e tentando esconder e reprimir aquela inveja porque aquilo é muito feio. A gente não apresenta aquilo ao Senhor. Aquilo cria vergonha dentro de nós, a gente não tem coragem de fazer nada com aquilo e aquela emoção ela fica ali dentro. A gente fica lidando, além da inveja, a gente lida com a culpa e com a vergonha. E aí, quando a gente aceita que essas emoções fazem parte da experiência de ser um ser humano em um mundo caído, isso muda muita coisa até no nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente para de reagir mal às nossas emoções, a gente começa a ajustar o nosso pensamento, e quando aquela emoção vem, não é mais um motivo para preciso correr de Deus e me esconder porque eu sou horrível. E isso gera uma falsa culpa em nós. Não. Muitas vezes aceitar aquela emoção, acolher mesmo aquele sentimento, nossa, mas muitos cristãos sentem inveja, as pessoas passam por isso. O que essa inveja está me dizendo? Essa inveja, essa emoção
tá me dizendo que existem coisas que são importantes para mim que eu gostaria de ter. E uma pessoa tem aquilo que eu não tenho. Tá, ok. Mas por que eu precisaria ter aquilo? E aí você vai apresentar muitas vezes isso ao Senhor. Senhor, por que isso é tão valioso para mim? É uma questão de dinheiro, é uma questão financeira, é uma questão de aparência? E você vai levar isso para Deus. Sabe por quê? A gente tem uma imagem deturpada também do próprio Senhor. Como se ele olhasse para as nossas emoções como com uma visão punitiva, como se ele olhasse para os nossos erros de uma perspectiva de punição, alguém pronto a nos castigar só por sentir, só por pensar algumas coisas, quando na verdade se nós fizéssemos o caminho oposto de correr para ele, quando nós sentíssemos coisas desagradáveis, nós talvez sofreríamos menos, teríamos mais chance de nos arrepender de verdade de algumas coisas que a gente acaba fazendo por sermos dominados pelas emoções. Percebe como que essa relação com as emoções é tão importante? Se Deus enxerga tudo sobre você, fingir que não sente algo não vai fazer com que ele não enxergue. Não vai fazer com que aquilo não seja uma verdade sobre o seu coração. E tentar reprimir, fingir e fazer um malabarismo ali para lidar com suas emoções não vai eliminar o fato de que você está lidando com aquilo e talvez aquela emoção está te dizendo algo importante sobre o seu coração. E até as nossas emoções, elas podem apontar pecados no nosso coração, porque as nossas emoções estão ligadas às nossas afeições. Talvez uma das coisas mais importantes que a Bíblia já nos mostrou ali sobre as nossas emoções é que aquilo que a gente sente, esses sentimentos, eles estão ligados a coisas que nós amamos e valorizamos. Talvez realmente nós estamos amando algumas coisas demais, mais do que outras. Mas isso não significa que temos que ter punição, que Deus está olhando para nós irado e que nós temos que fugir desses sentimentos porque esses sentimentos são terríveis e inaceitáveis. Não. Eu quero te fazer esse convite para você começar a apresentar aquilo que você sente a Deus com esse novo olhar. Olhando para suas emoções, que elas te direcionam para algo. Opa, existe algo desajustado, existe alguma coisa acontecendo que essa emoção que tá vindo agora tá me apontando. Talvez ela tá apontando algo bom também. Talvez eu fiquei com raiva naquela situação porque foi uma situação de injustiça com alguém. Talvez aquilo me despertou uma ira naquele momento. Talvez me despertou aquela indignação naquele momento porque aquilo que aquela pessoa falou não é coerente com os meus valores e meus princípios. Então aquela emoção faz sentido para aquela ocasião. Mas quando nós temos um histórico de tentar reprimir, fingir e esconder, uma hora essas emoções elas explodem, porque a gente vai guardando sensações, a gente vai guardando histórias. Muitas pessoas que guardam muito as coisas e não conseguem expressar, lá na frente isso vai despejar numa depressão, numa ansiedade. A ruminação é um preditor muito forte para depressão. Ou seja, em caso de depressão, sempre, na maioria das vezes, você vai encontrar uma história de alguém que ruminou, de alguém que guardou e ficou ali repetindo os acontecimentos e as situações dentro de si, sabe? Então, é importante você aprender a lidar com as suas emoções de uma perspectiva adequada. Talvez os seus pais te ensinaram uma coisa sobre o sentir, sobre chorar. Talvez aí os lugares onde você passou, talvez os relacionamentos que você teve te ensinaram a ser forte, mas é hora de tirar as armaduras. É hora de ser vulnerável, sabe? Isso pode mudar a sua vida, ser mais vulnerável diante de Deus, a forma como você reage às suas emoções. É muito importante, porque emoção você vai ter, você vai sentir. Não adianta, não tem para onde fugir. Como eu falei, às vezes essa dificuldade vem de uma visão errada sobre Deus, de um Deus punitivo e até de um Deus incapaz. Como se Deus não fosse capaz de lidar com as nossas angústias, mas Ele é capaz de lidar com as nossas frustrações. Deus é capaz de lidar com a nossa depressão, com a nossa ansiedade, com os nossos erros. Às vezes as pessoas, às vezes alguém ou outro não conseguiu lidar com a gente, mas o Senhor é completamente capaz. E talvez para aprendermos a ser vulneráveis com os irmãos, nós precisamos também, ao mesmo tempo, traçar essa jornada de sermos vulneráveis com Deus. Por que talvez a gente tenha dificuldade de falar para alguém o que a gente sente? Porque a gente tenta engolir tudo,
a gente vai sucumbindo e tentando ter uma vida espiritual à parte da vida emocional, como se não tivesse tudo junto ali. Mas tá tudo muito, muito próximo. Uma coisa influencia a outra o tempo todo. A maneira como as suas emoções estão vai afetar a sua relação com o Senhor. E as suas emoções também são espirituais. Fazem parte de quem você é um todo. Você não é a soma de várias partes, não. Deus te criou um ser integral. Então é importante a forma como você lida com o que você sente. Deus foi capaz de lidar com as lamentações de Jeremias. Deus foi capaz e Ele é capaz de lidar com as suas. Deus lidou com as angústias de Davi, com os lamentos, com os momentos que parecia que ele estava desesperado. Deus lidou com os pedidos de morte de Jó, com a tristeza. Deus é capaz de lidar com você. E talvez o seu olhar punitivo sobre você não tenha nada a ver com o caráter de Deus. E o seu olhar punitivo sobre as suas emoções não tem nada a ver com o caráter do Senhor. Ele olha para você diferente. Então, acho que se eu puder deixar algo para a gente finalizar o papo de hoje peça a Jesus os olhos de compaixão com que Ele olha para você. Jesus, me mostra como você olha para as minhas emoções. Essa visão distorcida que eu tenho sobre aquilo que eu sinto me foi ensinada por alguém. Eu aprendi ao longo da minha vida, eu cultivei isso, eu cresci vivendo dessa maneira, desenfreadamente, automaticamente, mas eu quero mudar, porque eu quero desfrutar de uma comunhão que não depende das minhas emoções estarem bem ou estarem mal. Eu quero aprender a apresentá-las a você e me relacionar com você em todas essas fases, em todas as facetas de quem eu sou, em tudo isso que o Senhor colocou em mim, essa capacidade de sentir. Então é isso. Um beijo e até o próximo episódio. E como eu citei aqui sobre se olhar com compaixão, com os olhos de Jesus, o nosso próximo episódio vai ser sobre autocompaixão. E aí, autocompaixão é para crente? Esse papo não é de psicologia moderna, e isso aí humanista, o homem no centro, esse negócio de auto não dá certo não. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. E eu espero você. Tchau!